3, 2, 1, gravando. Muito boa tarde a todos os presentes e a todas as presentes. Fazer essa ressalva de todos e todas nesse encontro de hoje é particularmente importante. A gente vai comentar, a gente vai debater um documentário que se chama As Hipermulheres. E a gente vai comentar esse documentário de duas perspectivas. De uma perspectiva de análise do documentário e de uma perspectiva de assuntos que, a partir do documentário, a gente pode se referir a matérias específicas escolares. Eu mesmo vou fazer isso. Eu vou aproveitar uma parte do documentário para me referir a um conteúdo da disciplina de filosofia que aparece na ementa, que nós temos que trabalhar. De certa maneira, fazer isso parece que a gente está fugindo do assunto do documentário. Mas a gente entende que o documentário é uma peça que depois pode ser assistida com calma por cada um dos participantes. A gente vai chamar atenção para algumas coisas, para alguns links, para algumas ideias, mas o documentário ele é uma obra de arte que tem vida própria. Ele pode ser explicado, mas ele também pode ser sentido por cada um que tiver acesso a esse material. De certa maneira, a gente quer incentivar um pouco você a conhecer esse material. Tamanha diversidade e riqueza que nós encontramos nele. Eu vou colocar um trecho e peço a ajuda de vocês para dizer se vocês estão vendo minha tela, se o áudio está funcionando, etc. Eu estou começando a compartilhar minha tela e vocês já estão vendo a tela do YouTube que eu estou compartilhando? Já estamos vendo. Certo. E eu também vou ter que mexer aqui na configuração de áudio. A partir do momento que eu mudar a configuração, a minha voz não vai aparecer mais, só vai aparecer o vídeo, que eu estou chamando a atenção. Aí depois eu corto o vídeo e volto a configuração para vocês ouvirem o microfone, certo? Ok? Mas eu preciso que vocês me avisem. Olha, está funcionando o áudio, não está funcionando, porque eu mesmo vou parar de falar assim que eu mudar a configuração. Atuene tinha cani tu lo ve goi I ho ko he kinyu he ke mu ke e go komi tinha ka mu ke I ho ko he ei cha tuene mana go he ke I su ko tinene go he ke le ni ko le ata ko ke ta ho ko ke sini ko Niga gata ho ko kitanya kwa tingon na go ke nagalihekan. Wambale ande hade ta mo ko papagalihekan. Ke hagona nya kanela hi ta ko ginyon dale. Le to kweta yeken. Tele kala ison golo ko pepo hitijela. Ngwa kini hanga minna gambagi hekan ni nya le ko pinangol. Châu tơ có tiền anh đi cha có xe kinh tế có cắt đi cái treo hay số con là còn nắng cái từng cái lứa quan cái xa cái có treo hay số sa anh nhờ nghe lấy kia là cái chắc của mặt lúc kia cả mặt tay cái mà kia gì sa tao mới hình như tao anh đi cái tao mới cha có thì cũng coi nó cái gì aman anh nghe apa juga Anyi payuko hungan. Ya yo makin ya payuko cari gay. Mani bola. Mani bola. Iya makin este que ya tanya leha ni payuko tu le kinki puro leha. Angi leha kinki puro kole. Ekuyo ingo kwa ti dele hana si puane dele sigo kwa ti gago si puane le dele pugita kole dele ngine le sa Le beran ajiban dagen hakutin yakihan aí kobale
Nyandi ko kita teka ba. Riko ikano kira. Timu kengo tele te loilea e mo ikamaluiku rila le nei ku rila tinki le ko tele le ha. Hai e kube. Tingonge isi ke tihete ke te tinga iki kuiru gina ta tuk. Ingo hega ha yu ko para ki tomingo hega. Yu ko para ki tomingo hega. Ya le ha yu ko hu tele le. Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou parar de... Não vou não. Tá. Essa parte que eu mostrei já está muito próximo do final desse documentário. E esse documentário, ele mostra a organização de uma festa, e essa passagem que eu mostrei é a origem da festa, é a genealogia das hipermulheres. É como essa história é contada pelos ancestrais. Como que eu posso relacionar um conteúdo como esse à matéria de filosofia? No caso, eu posso relacionar de duas maneiras. Tem na ementa da filosofia, né, do curso de filosofia, por exemplo, do primeiro ano, a passagem do mito à filosofia, que representa a passagem de uma explicação tradicional para uma explicação científica e racional. O surgimento da filosofia é descrito assim na ementa. Esse é um dos assuntos que eu poderia mencionar, fazendo diálogo com este documentário. Lá, eles se valem desse conhecimento que nós poderíamos chamar de religioso, tradicional, mitológico. Depende a expressão que você quer enfatizar. Mas, de qualquer maneira, é um conhecimento que nós não chamaríamos de científico. Um pensamento embasado racionalmente. É uma lenda que pode misturar realidade com ficção e pode ser somente ficção, a gente não sabe. E parece que não é tão relevante para esse povo fazer esse tipo de distinção. Esse é um primeiro assunto que teria relação com a matéria de filosofia e que aparece nesse documentário que, como eu disse, se eu fosse resumir esse documentário, ele conta do início ao fim a realização deste ritual que aconteceu numa data específica próxima da época que a gente vive. Eu não sei se é 2012, 2013. Depois teve gente que pesquisou sobre a elaboração desse documentário e vai poder falar sobre isso. Então está contando como que foi esse ritual no ano de 2012, digamos. A pessoa que teve a ideia foi lá conversar com o tio, aí a pessoa começou a lembrar das músicas, foi reunindo as pessoas, tinha uma mulher doente que sabia muitas músicas, mas estava doente, tinha que esperar ela, aí ela foi melhorando e foi mostrando a confecção deste ritual, a execução do ritual, e praticamente é isso. O documentário inteiro descreve esse ritual, e nessa parte que eu mencionei é contada a genealogia desse ritual. É um dos assuntos que eu poderia me referir à matéria de filosofia. Mas um outro assunto que eu poderia me referir também, que teria relação com essa matéria, não diretamente à história da filosofia, como eu acabei de me referir, mas sim a temas interdisciplinares. Dentro da matéria de filosofia, a gente pode tratar de temas interdisciplinares. Afinal, filosofia significa busca do conhecimento. Filosofia é sinônimo de um saber pangnóstico. É um saber que lida com todas as formas de conhecimento e, se possível, dialoga com eles. E nos parâmetros curriculares nacionais de antigamente, que hoje é BNCC e tudo, a filosofia tem um papel importantíssimo, porque ela ajuda o diálogo das disciplinas. E um tema interdisciplinar que nós estamos lidando aqui é o feminismo. Essa
população tradicional que vive contemporaneamente apresenta um ritual feminista. As mulheres se organizam e se rebelam nesse ritual, elas se rebelam à imposição masculina. E o que eu aqui chamo de história do feminismo, que é um tema interdisciplinar, alguém poderia questionar quando que começa esse tipo de ideia? Esse tipo de ideia é próprio da contemporaneidade? Alguém poderia perguntar e acreditar que sim. Mas, vocês estão vendo a minha tela compartilhada, não estão? Ainda? Sim ou não? Preciso do áudio, por favor. Sim, estamos. Sim. Se você vai pensar na história do feminismo como um tema interdisciplinar, quando que começa o feminismo? Aqui eu separei trechos de uma tragédia grega datada do ano de 431 a.C., em que a protagonista Medeia, que leva o nome da tragédia, que no final ela vira um ser mitológico e sai voando, porque ela teve uma realização. Nessa peça, a gente vê um discurso, aí vocês podem me dizer se é um discurso feminista ou não. Olha o que ela diz. Dentre todos os animados e racionais, somos os seres mais guerreiros, mulheres. Primeiro, precisamos, com muitos bens, dar dote por marido, que terá o corpo como déspota. Segundo, o penoso mal, ponto de maior temor, boa ou má sujeição. Separações de mulheres, não, nem repelir o esposo, má reputação. O homem, entediado com os íntimos, prostra-se e sai e preenche o vazio. Mas é nosso fado ver um único ser. Eles dizem ser nossa vida segura sobre o lar. Já eles lutam com arma. Péssima conclusão. Antes, alinhar-me 3 vezes com escudo do que parir uma. Aí ela fala com ela mesma. Ela sabe que ela não pode falar alto esse tipo de coisa. Ela diz, cala-te. Se a mulher teme quase tudo, fraca em contenda e ao ver o gládio, quando é injustiçada no leito, não há ânimo mais sanguinário. Esse é um discurso do ano datado, né, de 431, referente a uma mulher. E o que é mais interessante nessa peça, que não é o assunto nosso, né, mas depois ela faz um discurso de submissão. Então ela não somente tem um discurso feminista, como ela mostra um certo ardil feminino de se mostrar em condição de inferioridade. Olha só, isso porque faz parte da peça. Ela se mostrar frágil e aparentemente submissa. Eis o que somos, não diriam mal, mas mulheres. Não convém igualares vileza, nem opor puerismo a atos pueris. Aqueço e assumo deliberar mal. Agora, porém, reconsiderei melhor. Para conseguir o que ela pretende, ela se faz de submissa. E aí eu acho essa parte muito interessante para embasar que reflexões feministas ou posicionamentos feministas, às vezes, eles datam de muito mais tempo. Essas seriam impressões, reflexões que eu fiz a partir de um momento ali do documentário. Eu vou abrir para outras impressões de outros professores que queiram comentar passagens e assuntos que dialogam a parte acadêmica, educacional com esse documentário, ou mesmo assuntos de ordem cultural, histórica. Vai estar aberto aqui para outros professores ou outros convidados a falarem ideias que tiveram. E no final, eu vou passar um outro trecho do documentário. Então, agora, teve o trecho inicial, vamos ter aqui algumas reflexões dos participantes e depois eu vou encerrar com mais um trecho do documentário. Eu passo a palavra agora ao Ricardo e depois, na ordem que a gente pensou aqui, depois do Ricardo, Flávio, Rosa, Matheus, Celi, certo? Então, o Ricardo está preparado? Posso soltar, Ricardo? Pode sim. Oswaldo Bernardo também podia falar na área da linguística. Sim, está aberto a todos, mas a gente, ordem depois, todos que quiserem se inscrever, ok? Vai lá, Ricardo, desculpa. Eu organizei alguma coisa para falar. Eu concordo com... O cachorro está interrompendo, gente? Tá.
Se tiver muito barulho, vocês falam, tá? Por favor. É o ponto de vista dele, Ricardo, a gente tem que respeitar. Pois é, um minutinho só. Então, eu concordo com o Oswaldo, esse ponto de vista feminista, que é elaborado no documentário. É importante a gente observar que a fala das mulheres, que elas falam geralmente os temas que são tabus no universo que a gente vive. Elas falam de sexo, elas falam de como ter prazer e tudo mais, e elas tiram onda com a cara do homem, e os homens sempre são muito quietos, eles ficam mais tímidos, mais retraídos. E há uma forte indicação aí de que são elas quem escolhem o seu parceiro sexual e não o contrário. E mostra também um desprendimento dessa força feminina, né? Em questão do documentário, queria fazer alguns apontamentos. É o seguinte, é muito complicado a gente falar da feitura desse documentário, do conteúdo em si, sem conhecer minimamente a etnologia desse povo. Mas, en passant, o que a gente pode observar aí, que ele vem de um documentário, ele tem fortes raízes, né? Com um documentário do pós-guerra, que foi observado e classificado por um teórico do documentário chamado Bill Nichols, e ele fala o seguinte, ele separou as vertentes do documentário, ele classificou, ele tem uma chave classificatória. E esse documentário está entre o observativo e o performático, que a gente pode perceber. Observativo, não sei se vocês perceberam na filmagem, que a câmera acompanha, tem grandes planos de sequências, e a câmera acompanha os atores, ou os atores sociais. Performático, porque há uma performance daquilo também. E é claro que há todo um enredo de onde se tirou isso. Era uma senhora que já estava para morrer naquela comunidade, naquele grupo, e aí o marido quis que ela cantasse pela última vez, e não só cantasse, mas que ela passasse para as outras mulheres os cantos. E aí lembrou muito uma vertente também da história, e que a sociologia trabalha muito, que é a questão da história oral, que é um dos fundamentos que a gente tem na cultura indígena, né? Vários pontos são extremamente interessantes nesse documentário que a gente vai puxando, de práticas e fazeres. Por exemplo, um momento que eu considerei emblemático, estão tratando da organização da festa, e aí tem uma mulher doente, e aí, se eu não me engano, não é a mesma mulher, é outra mulher, não é a idosa, e aí o pajé foi chamado para curar a mulher. E ele falou que ele não podia porque ela estava menstruada. E aí o poder feminino se impõe aí, fala assim, porque se eu for lá, eu fico doente. A inversão da lógica é bem interessante nessa fala deles. Alguns instrumentos que ele usam também mostram essa troca, essa socialização também com esse mundo do branco que eles falam. Dois momentos, para mim, são bem significativos. O momento que ela pega um tocador de fita cassete para escutar as músicas que tem essa forte relação. E um outro também do senhor que está tecendo um cesto de palha, que ele falando, quando eles vão cantar para os brancos, isso eu achei fantástico. Eu já participei, está gravando, mas eu vou falar, eu já participei de um encontro uma vez de antropologia, e eu tinha, assim, eu não tenho experiência em etnografia indígena e antropologia indígena, mas eu tenho muitos amigos que trabalham, morei um tempo no Amazonas, então tive um contato meio que paralelo. E, assim, era óbvio que eles estavam ali fazendo um fake, com a má vontade do mundo. E isso é muito interessante, que no vídeo ele fala isso. Ele fala assim, a gente vai cantar para os brancos, a gente engana, canta qualquer coisa, inventa qualquer ritual. Eles acreditam mesmo porque eles enganam a gente. Então começa a troca também, né? Assim, sou enganado, mas também não sou tão vítima, não é vítima, mas não sou tão bobo, eu também engano. Essa é uma troca social que eu achei extremamente interessante. E mais para o final do documentário, eu até marquei aqui, 1h, 13 minutos e 15 segundos, que ele fala a questão das hipermulheres, das pinturas, que ele fala, estão pintadas como hipermulheres. E aí ele faz toda uma analogia à questão do significado religioso, espiritual, para aquele ritual.
Assim, como trabalhar isso com a sociologia? Assim, a sociologia, assim como a antropologia, ela se debruça em pequenas sociedades, que são sociedades extremamente complexas, embora tenha uma visão que as sociedades não são complexas, há uma complexidade extrema de se entender todos esses processos, mas ela é significativa quando a gente consegue perceber as nuances dos comportamentos sociais, das trocas sociais, ritualísticas, que ficam evidentes para a gente por ser o estranho, o exótico, e a gente fazer esse paralelo com a nossa sociedade, com aquilo que a gente faz de uma maneira tão espontânea e tão natural, mas se for visto por outros, é extremamente exótico. Isso que a gente não reconhece. E só para finalizar, tem um texto chamado Os Naciremas, que vale a pena dar uma olhada nesse texto. Os Naciremas é um texto de primeiro período de antropologia, da graduação, todo mundo lê esse texto. Então, fica aí a dica. Mas era basicamente isso que eu tinha que falar, gente. Obrigado. Agora, pela inscrição, Flávio. Boa tarde para todo mundo. Eu vou começar já dizendo, né? Então, assim, uma frase ou duas, se há algum vínculo, se há alguma relação para ser feita, no meu caso, com a educação física, tem a ver com essa construção de uma cultura corporal, né? O que é relatado no documentário, o que é mostrado no documentário é essa preparação, né, grande, lenta, para uma grande festa, e esse esforço coletivo em aprender uma música, aprender uma dança, a partir da oralidade, que é isso que o Ricardo acabou de falar. Até existe o auxílio de uma tecnologia bem rudimentar e praticamente, né, que caiu ali, você percebe que eles não são apropriados dessa tecnologia, que é esse Walkman antigão, né, uma coisa, e a própria fita, ela tem interrupções, e a mulher está tentando se respaldar na fita, e é bem na hora que ela queria a frase ali, é a hora que a fita não funciona, enfim. Não é tão efetiva assim a tecnologia. O que é efetiva é a oralidade, o que é efetiva é a troca de uma geração para outra, de alguém que conhece aquela dança e aquela música para outra. Muito interessante de pensar e de fazer um paralelo disso com os tempos atuais. A gente está cercado de práticas corporais que são muito bem estabelecidas e muito bem regradas, e grande parte delas são internacionalizadas, né? Então, assim, vamos pensar em esportes, vamos pensar em danças que começam a fazer parte de um grupo maior e, de repente, tem federações, confederações, né, que são as internacionais, que tomam conta disso, e, de repente, a gente tem até competições internacionais, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que agora, nesse ano, vão ser adiados pela primeira vez, se não por um cenário de guerra, né, vão ser adiados. Os Jogos Olímpicos, eles mostram, eles simbolizam, talvez, essa característica da contemporaneidade, em que as práticas corporais, elas são pasteurizadas, homogeneizadas, e que elas se tornam uma linguagem comum a muitas pessoas, né? Tem um aspecto que é até interessante e legal disso, mas também tem um aspecto de perda de cultura nesse processo, né? De que se eu não conhecer, se eu sou jogado na Suécia, tá bom, vai na Suíça, Matheus, e não sei falar nem italiano, nem alemão, nem francês, mas eu sei jogar futebol, né? É bem capaz de, se eu estou passando por um campo e tem uma bola ali e um pessoal jogando, sem conseguir me comunicar uma palavra, me fazer compreender, nem compreender o que eles estão falando, a gente joga futebol, né? Se é lateral, todo mundo sabe, se é falta, todo mundo sabe, até na hora de brigar, se foi pênalti, todo mundo vai saber brigar também, né? Com uma linguagem um pouco menos oral e muito mais corporal.
Então, esse elemento da oralidade, da importância do ancião, da importância do mais velho na perpetuação de uma prática corporal, de uma dança e de uma cantoria, né, de uma música que faz parte disso tudo, me chama muito atenção e é algo que a gente realmente tem muito pouco hoje em dia, né? Essas histórias foram sendo perdidas nas nossas famílias e nossas comunidades e é interessante a gente pensar que a gente vive, do ponto de vista corporal, do ponto de vista do movimento, a gente vive um momento de muita pasteurização, né? Não há muita diferença entre ser brasileiro e ser suíço, e ser americano, e ser francês nessa época. Não tem muita diferença, né? Todo mundo está bebendo de fontes muito parecidas do ponto de vista da cultura corporal. Para finalizar, e também para finalizar o documentário, eles mostram aquela situação em que uma luta, né? Lutas acontecem ali entre as mulheres, e é uma luta que, se você analisa com esse olhar que eu estou falando, esse olhar pasteurizado, é uma luta muito parecida com o que nos Jogos Olímpicos é chamado luta greco-romana, ou a luta olímpica, ou nos Estados Unidos o wrestling, que é uma luta muito simples, em que não tem kimono, não tem lugar para você pegar, e você basicamente tem que derrubar o outro no chão. Então você mira a perna da pessoa, né, desequilibra e joga ela para o chão. Uma vez feito isso, beleza, você ganhou. Até tem uma cena engraçada ali, que a mulher não aceita que ela ganhou, aí chega uma outra, que não é uma juíza oficial da brincadeira ali, e fala, não, você perdeu, sai fora daqui. Ela fica brava, ela não concorda muito, mas ela sai, né? E é interessantíssimo que isso é feito entre mulheres, né? E isso corrobora com tudo o que já foi dito até agora, né? Dessa coisa de... Eu vou falar um pouco sobre o feminismo. Eu tenho uma opinião, eu não sei, eu queria testar, queria jogar para os filósofos e sociólogos e historiadores da mesa aqui, para ver se eu tenho alguma razão, algum sentido no que eu estou falando. O fato de ser feito por mulheres é muito diferente do que normalmente acontece, do que normalmente acontece por aí, do que normalmente se vê. Essa briga corporal, ela é muito masculinizada hoje em dia, né? Quem, pela força física, pretende se mostrar forte, líder, é muito o homem. E essa sociedade, esta comunidade, mostra, não só nesse momento, esse momento culmina, né? Mas mostra em diversas situações o quanto a mulher eu vou usar a palavra, que não é, mas o quanto ela é protagonista desse sistema, né? E aí eu me pergunto, assim, se feminista, a gente falou um pouco sobre o feminismo, se feminista, essa sociedade, ou esse documentário, né, esse ritual, inclusive, ele mostra o feminismo da mesma forma que a gente está acostumado a ver, porque me parece que o feminismo, hoje em dia, ele corre atrás de algo que é extremamente merecedor, né, extremamente necessário, mas que uma sociedade muito machista fez com que as mulheres perdessem de forma geral, e é necessário correr atrás disso. Seria essa sociedade que está sendo retratada aqui, uma sociedade em que essa forma de feminismo nem se aplica, porque elas não estão nesse estágio, elas são efetivamente iguais, né? E me parece que quando você vai para a lenda, né, elas são tão fortes que elas têm, inclusive, a tranquilidade de ser... Não é só questão de ser justa, elas são muito injustas naquela hora, elas são muito... Até que elas se arrependem, elas vão atrás e tudo isso deflagra no ritual. Mas até na hora de ser sacana com o homem, sabe? Até na hora de ser... Elas têm muita tranquilidade de fazer isso, né? E me parece que é um dado interessante, né? Se feminista,
É o mesmo feminismo que a gente está acostumado a ver? Me parece que não. Me parece que, como sociedade, elas já estão em outro patamar. E olha que interessante, os evoluídos somos nós, aspas, mas elas já estão num outro patamar, né? Ou elas ainda estão num outro patamar, seria interessante também colocar. Mas essas hipermulheres, para mim, elas se manifestam nesse documentário muito mais do que no ritual, elas se manifestam em cada ação que está acontecendo ali. E isso eu achei muito bom e muito interessante de perceber. É isso. Eu só posso fazer uma complementação rápida que o Flávio falou? Claro. Me lembrou uma conversa com o Márcio Souza, que é um escritor amazonense, que ele brincou assim uma vez, falou assim, enquanto na França, no final da década de 60, as mulheres estavam queimando sutiã, e brincava assim, ele brinca ainda, né? Ele fala assim, a amazonense nem sutiã usava. Quem está falando de feminismo aqui? Isso é bem interessante que você trouxe, Flávio. Bom, gente, seguindo a ordem aqui, seria a Rosa, mas eu queria saber se o Matheus prefere falar antes. Parece que ele precisaria interromper antes. Você precisa falar antes, Matheus? Oswaldo, posso fazer uma pequena contribuição agora, se possível. Ótimo. Então. Você permite, Rosa? Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Eu assisti mais a parte inicial do documentário, não tive tempo de ver inteiro, mas logo no começo me chamou muita atenção a relação dos indígenas ali com o trabalho, que é um tema central na sociologia, na geografia, na história, né, nas ciências humanas em geral, até mesmo na física, né, o trabalho, outro trabalho. Enfim, era só para observar qual é a relação desse povo, né, desses indígenas, e eu acho que de uma forma geral das sociedades que têm uma maior vivência coletiva dos seus afazeres, dos seus espaços, como ele está colocado de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a viver, né? Então, tem um momento, eu separei 2 momentos principais, né, para verificar isso, que uma mulher está contando acho que é o tio dela ou ao pai dela, não sei muito bem, alguma coisa que aconteceu enquanto ela estava tentando lembrar um canto, e ela não conseguia lembrar. E ela fala, eu vou catar lenha para fazer biju, e aí, quem sabe, eu lembro do canto. Né? Isso é uma primeira cena que eu achei interessante, para mostrar como o trabalho está inserido no universo ritualístico, como ele não está separado da vida, da tradição da comunidade. Um outro momento em que tem, logo depois, ou antes, ou intercalado com essa cena, tem um senhor também fazendo um roçado. E ele faz aquele roçado enquanto ele canta, e um momento ele para, ele gesticula, ele faz algum tipo de dança, alguma ritualística, né? Enquanto ele está fazendo o roçado. E eu acho que isso tem muito a nos ensinar, assim, a partir dessa observação, a gente pode refletir como é a nossa relação com o trabalho, né? Qual é o sentido que a gente coloca para o nosso trabalho? Nessas sociedades, normalmente, o trabalho está dividido num âmbito mais coletivo, as pessoas têm mais autonomia em relação ao trabalho, e o trabalho ele tem um sentido cultural, né? Enquanto na nossa sociedade tem uma desconexão com a vida comunitária, né? E existe um controle externo sobre o nosso trabalho, de alguém que não participa da nossa vida comunitária e muitas vezes a gente nem sabe quem é. Então existe aí uma questão de território interessante para a gente pensar. Eu lembrei de um conceito da geografia que são os fatores de expulsão e os fatores de atração nos movimentos migratórios, né? O que faz com que as pessoas acabem optando pela vida nas cidades, muitas vezes são fatores de expulsão, não fatores de atração. Fatores de expulsão são aqueles que expulsam as pessoas do lugar onde elas estão acostumadas a viver. Por exemplo, o avanço do garimpo, o avanço da criação extensiva de gado, da plantação de soja,
E existe um território, uma área de conflito muito grande nessas regiões, e o que torna muito difícil a continuidade da vida nesse modo tradicional. Então, esse fator de expulsão, às vezes, vai acabar mudando a relação da pessoa com o trabalho que ela estava acostumada e que tradicionalmente era vivido na sociedade dela. Foi essa contribuição. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, enfim. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Agora eu passo para Rosa, depois. Bom, enfim. A última inscrita aqui é a Rosa, e depois Celi, e depois está aberto para inscrição de quem quiser participar. Rosa. Boa tarde. Eu vou falar um pouco na área da língua portuguesa, o que pode, né, as abordagens que podem ser feitas. São muitas as abordagens, mas eu acredito que, principalmente, os temas, de acordo com forem trabalhando em outras disciplinas, eu fechar um tema para a produção textual, porque nós temos, né, a redação no Enem, eu trabalho com os primeiros anos, e mesmo nos primeiros anos já trabalhando, então, a questão da estrutura. Eu vejo ali como um tema primordial, falar a respeito do não silenciamento feminino nas áreas indígenas. Então, com isso, os alunos, né, eles podem fazer uma pesquisa, buscar mais informações a respeito da vida dessas mulheres, porque elas são, assim, elas trazem, né, algo bastante positivo para nós, enquanto mulheres. Eu vejo também questões ambientais, nós podemos trabalhar também, porque quando se vê ali a preservação da natureza, é a preservação do corpo. Automaticamente, quando se preserva o meio ambiente, nós também estamos, né, poupando o nosso corpo. Eu observei isso, a questão ali das mulheres, como elas tomam banho, como que elas lavam os cabelos, e os cabelos são sempre sedosos. O que hoje nós, né, no meio, a nossa realidade é muito cloro, é uma destruição total, né, do nosso corpo, da nossa pele, do nosso cabelo, então porque nós não estamos colaborando nessa preservação. Algo também ali que eu vejo, né, um outro tema que eu posso abordar para trabalhar a questão de redações, é falar a respeito da preservação da língua também, que é um tema, né, fundamental na área da língua portuguesa. Nós podemos falar também a respeito dos recursos linguísticos, vários deles, né, estão ali presentes, para trazer também um pouco para a minha área do que eu pesquiso, falar um pouco também sobre a preservação da memória, a presença também do esquecimento, então o quanto que a memória é vida, porque quando a mãe está ali, o avó com a neta, trazendo para a neta todas aquelas informações de como cantar, aquele momento que o pai também está com a filha, hoje nós vamos cantar um pedaço, então ela memorizando a história, no caso ali, né, daquela aldeia. Então isso é bastante positivo também. Uma outra abordagem também, falar a respeito da tradição oral. Então, a tradição oral que ela aparece com bastante frequência nas literaturas africanas, que é também um campo, né, que eu abordo. Eu posso também fazer um link ali entre a questão da literatura oral, especificamente nas literaturas de Angola, que é a que eu aprofundo um pouco mais, e Moçambique. A questão das tradições culturais também, então essas tradições culturais que elas são passadas, né, de geração a geração, qual é a importância desse passar, né, dessas as questões culturais. Falar um pouco também a respeito do esvaecer das línguas. Então, línguas que às vezes não são ali faladas, o genocídio, nós sabemos, né, o genocídio de várias, no caso não desse grupo ali que nós observamos, que nós assistimos, mas várias aldeias que foram destruídas, e com isso a língua também destruída. Então, são vários temas, né, que podem ser abordados. Um outro também, eu acredito, que eu anotei na sequência aqui, ficou para o final, mas quando falar também a respeito da tradição oral, que é algo frequente, falar também sobre os griots, porque eles, em África, não vou me aprofundar, porque o Bernardo está ali, senão depois ele falar que não é isso. Eles fazem
eles são esses contadores de histórias em África. Então, é algo assim para se trabalhar com os alunos, né? E eu levaria, como eu falei para vocês, alguns desses temas, mas para trabalhar em redação. Ótimo, Rosa. Muito obrigado. Aí agora a Celi pode dar suas contribuições. A Jaqueline se inscreveu e continuam abertas as inscrições. Oswaldo, quer passar para a Jaqueline primeiro, então? Que ela se inscreveu? Daí eu falo. Não, mas ela se inscreveu, mas na sequência era você mesmo. A não ser que, tá bom. que vocês queiram trocar, mas... Tá. Tudo bem, Jaqueline, então? Vocês estão me enxergando? Tudo bem. Estamos enxergando e ouvindo, Celi. E ouvindo bem. Tá. Então, eu fiz uma pesquisa em relação ao filme. Eu não conhecia o filme, então eu também fui assistir e fiz uma pesquisa um pouco para me localizar contextualmente em relação a ele, porque ele, para mim, foi de um estranhamento muito grande no início, por várias questões. Primeiro, porque eu achei que estava todo mundo muito à vontade, né? Os indígenas estavam muito à vontade em toda a sequência do filme, né? E o encadeamento da história também não é muito claro, né? Às vezes eu achei que às vezes ele era meio truncado, e eu queria entender, né, o que é que eles estavam realmente querendo contar. E plasticamente, achei lindo o filme, muito bonito, e essa questão das mulheres, né, numa aldeia indígena, por que estavam filmando mulheres, né? Não é tão assim, não é comum, né, que seja assim, em geral, né, nos documentários que a gente vê. Por que elas estavam sendo privilegiadas, eu digo. Então, eu fui fazer essa pesquisa mais histórica. E daí eu vou colocar, então, um pouquinho disso e o que eu pensei em relação a tudo isso, né? O filme, ele foi feito, ele vem de documentários anteriores, né? Ele desemboca de documentários anteriores que foram feitos pelos 3 cineastas, né? Pelos pesquisadores, etnólogos e cineastas que fizeram esse filme, né? O Carlos Fausto, o Leonardo Setti e o Tacumã, que é um indígena, né, da própria aldeia, o Cuicuro, né? E eles fizeram o filme, o Tacumã, principalmente, participa, porque ele recebeu uma formação em audiovisual que vem de um projeto que foi implantado lá no Xingu, nessa região do Xingu, né, do Alto Xingu, em 1987, que era um trabalho justamente sugerido, né, por um etnólogo, cineasta, Vicente Carelli, pernambucano, e que ele achou que seria interessante ele levar uma proposta de formação audiovisual para os indígenas, né, desculpa, lá da região, justamente para que eles próprios pudessem produzir registros, né, da sua cultura, que pudessem estar sendo passados às gerações futuras, como uma forma de fortalecimento da própria identidade, né, da identidade cultural daqueles povos. E então, esse trabalho ele vai sendo desenvolvido, né, o Vídeo nas Aldeias, esse projeto, e, na verdade, aí o filme, ele vem um pouco, ele é realmente de 2012, né, foi feito em 2012, e ele vem dentro dessa linha de trabalhos audiovisuais, registros audiovisuais que vinham sendo feitos já entre as aldeias indígenas, né, são 11 povos que estão nessa região, né, do Alto Xingu, e os Cuicuros são 3 aldeias, dentre essas que estão na região. E
Então, o filme vem disso, né, dessa tradição de trabalho já, de busca, né, de coleta de registros, né, que se chama em antropologia registros etnográficos, né, são chamados de registros etnográficos. Eu fui anotando, na verdade, enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando aquilo que chamou a atenção de vocês, e eu me fixei um pouco, por solicitação até do Oswaldo, eu me fixei um pouco mais na perspectiva da antropologia, né? De como que a antropologia estaria vendo, né? O que ela poderia trazer sobre a discussão, né, do feminismo, ou de que temas, né, que estariam presentes ali no filme. E a antropologia, eu acho que é do conhecimento de vocês, ela é também da área das humanas, paralela à sociologia, né, irmã da sociologia, porque ela analisa as sociedades, só que ela tem uma visão ou uma proposta que a antropologia nasce contestando, de certa maneira, a ciência positivista. Ela recusa o lugar de uma ciência que é o sujeito observando um objeto. Já que ela estuda a sociedade, ela coloca a contraposição da relação como sendo uma relação de sujeito com sujeito, o sujeito pesquisador e o sujeito que é pesquisado, né? Mas não é pesquisado de uma forma estática, né? Ele não é um sujeito estático ou dado, ele é um desafio, é um conhecimento que é construído e elaborado entre sujeitos, na verdade, né? E por isso o trabalho do antropólogo é um trabalho de ir a campo. Normalmente o antropólogo ele vai para aquele meio social e vive lá, né? Para conhecer, ele vive o cotidiano da sociedade para conhecer, do grupo social, para conhecer a realidade, né, daquele grupo. Ele fica imerso, né, durante um tempo nessa sociedade. E aí ele vai buscar quais são os elementos simbólicos ou materiais que fazem a coesão daquele grupo, que fazem com que aquele grupo se reproduza culturalmente e materialmente, né? E dentro disso está tudo, né? Está o universo daquela cultura, né? Tanto as questões materiais, a forma, o trabalho, que é um dos pontos que vocês levantaram, como a dança, a música, que também vocês levantaram, como o conhecimento, né? Se ele é um mito ou se ele é uma ciência. Todos esses pontos, né? Então, o trabalho, a música, a comida, a divisão do trabalho, as relações de parentesco dentro do grupo, tudo isso o antropólogo procura levantar, né, e depois analisar. Mas o trabalho etnográfico, que é esse primeiro trabalho de coleta, né, de dados, tem sido, na antropologia moderna, inclusive, ele tem sido ressaltado como um trabalho fundamental e principal, né, para depois você tentar buscar as relações e os significados, porque eles vão ser sempre relativizados, na verdade, é sempre uma cultura que você está contrapondo à sua cultura, né? Você está buscando entender uma cultura, mas ao mesmo tempo está entendendo a sua, né? Ou está decodificando a sua também, né? É um pouco essa relação, a relação antropológica. Bom, dizendo um pouco isso, como foi feito o filme, né? O filme, então, era para ser um trabalho de documentário etnográfico, de coleta etnográfica, mas os cineastas, conhecendo, sabendo desse ritual, né, o Jamuri Kumalu, né, eles ficaram encantados com a beleza do ritual, com a força que as mulheres demonstravam, e ao mesmo tempo eles falam em força e delicadeza, né, que era um ritual forte e ao mesmo tempo delicado. E eles resolveram, então, transformar num filme, não ser só um documentário, mas ser um filme, né? E aí, a partir disso, é que eles construíram um roteiro, né? E criaram a história, né? Que é contada no filme. Então, a história é essa, é uma senhora anciã que está
ela acha que já está para morrer e ela quer dançar uma última vez, né? Ela quer participar do ritual uma última vez e ela pede, então, o marido dela pede ao sobrinho que ele seja, na verdade, o anfitrião, porque esse ritual, ele é conduzido por um chefe, né, de família, e esse chefe ele vai receber, inclusive, aldeias convidadas, né? Eles convidam aldeias vizinhas para virem participar do ritual. E o ritual envolve a dança, a música, a dança, mas envolve também comer junto, distribuir comida. Então, o anfitrião, ao longo desse processo de preparação, ele também vai pescar mais, ele vai caçar mais, as mulheres vão trabalhar mais nas roças, porque eles precisam juntar uma quantidade de comida também que vai ser distribuída no dia da festa. E vocês percebem lá, né, que existe a distribuição do peixe, né, da bebida, isso também faz parte desse ritual. Então é isso, a história se desenvolve a partir desse desejo dessa anciã, né? E aí o filme vai mostrando toda a preparação, né? O ensaio das mulheres, os cantos, as danças. Aí, antropologicamente, a gente pode dizer que, primeiro, é muito interessante que os cantos, sendo cantos femininos, eles sejam dominados também, sejam conhecidos pelos homens, né? Porque em várias passagens os homens também cantam os cantos, né? E, inclusive tem uma passagem muito bonita, que é o pai que ensina os cantos para uma das filhas, né? Ela fala que ela não está conseguindo lembrar um determinado canto, ele deixa o trabalho que ele está fazendo e vai para dentro da sua moradia ensinar a filha, né, a cantar. E aí ele pega um ramo, é muito bonita a cena, ele pega um ramo eu não sei, eu acho que é de cabaça, com vários filamentos, e ele fala, olha, esses cantos aqui eu ainda não ensinei a você, porque eles são muito difíceis. Esses outros aqui também não ensinei, porque são difíceis. Agora, esses daqui eu já ensinei. Assim, são linhagens de cantos, né? E aí ele começa a cantar para a filha poder ir reproduzindo e ir lembrando dos cantos. Então, é muito bonito, porque ele mostra que a tradição oral, embora eu, assim, no que eu estudei de antropologia, a tradição dos cantos, dos contos, eram normalmente uma função feminina entre os povos, né, os povos considerados tradicionais, né, e ali eles mostram que não, naquele povo não, né. Bom, então, assim, e esse ritual é tido como o maior ritual feminino, né, lá do Alto Xingu, e ele é encenado, normalmente, né, ele é encenado quando existem situações de ameaça ao grupo social, né? Então, em casos de morte e de doença disseminada, né? Em caso de situação de destruição, ele é encenado como uma forma, porque eles acham que isso é trazido ao grupo social por espíritos, né? Por espíritos maus. E então eles encenam como uma forma de representar o mito, né? E a partir da representação do mito, buscar controlar esses espíritos, porque eles estão como que eles estivessem soltos, extravasando, por isso o hiper, né? São espíritos hiperfeministas, eles estão extravasando, extrapolando os corpos materiais, então eles ritualizam e interpretam o mito justamente para controlar, para trazer de volta a normalidade, entre aspas, da tribo, da sociedade, né? Do grupo indígena, né? Então, é isso que é mostrado, né? O rito todo é mostrado, né? Ao longo do filme. E daí aí eu tenho algumas provocações, então, as questões que vocês colocaram.
A primeira delas, sim, mostra a questão da luta entre as mulheres. Eu achei fantástico. Eu nunca tinha visto nenhuma dos estudos que eu tive de antropologia ou do que eu vi, né, de material audiovisual. Eu nunca tinha visto luta entre as mulheres. E esse ritual mostra, né, que existe. Então, de certa forma, sim, as mulheres ali assumem papéis que são os papéis dos homens. Inclusive, elas usam, os adereços que elas usam são adereços masculinos, o cocar, aquele do braço, elas usam adereços e lugares, né? Cumprem lugares, que é esse lugar da luta, por exemplo, ou das provocações, que são tidos como lugares masculinos. Mas elas estão dentro de uma situação, de um ritual de exceção, tá? Então, assim, tudo isso é feito e, de certa forma, realmente fortalece o lugar da mulher. Mas ele está dentro do ritual, e ele é uma forma de controle social. Controle social no sentido de que coloca as coisas nos lugares delas, entendeu? E realmente com isso também se delimita um lugar da mulher, né? Agora, a questão do trabalho. O filme mostra bem como a divisão do trabalho dentro da aldeia é uma divisão que a gente conhece nos estudos antropológicos como sendo: a mulher cuida da roça, a mulher cuida do fogo, a mulher cozinha, a mulher cuida dos filhos, né? O trabalho da mulher numa sociedade indígena, ele é muito mais pesado do que o trabalho do homem, né? O homem está lá com a pesca, a construção das casas, né? Dos abrigos, mas o tempo livre do homem não se compara ao tempo livre da mulher. E a mulher tem muito mais atribuições, né, em relação ao trabalho material, né? Isso é uma coisa, e o filme mostra isso de uma forma mais sutil, mas mostra, porque a mulher vai até a plantação, até a roça, né? Depois ela fala que ela vai buscar lenha para o fogo. Tem várias situações dentro do filme que mostram o trabalho feminino. E depois elas vão para o ensaio, né? Para o ritual, né? Então, assim, existem outros aspectos, inclusive, que a gente poderia colocar aqui em relação a essa questão do feminismo, né, ou do feminino. Uma delas que eu coloco como provocação a vocês é assim, quem filma, né? Sim, são mulheres, ali eles estão representando, na verdade eles são atores, né, dentro do filme, e ao mesmo tempo são protagonistas, né, da própria história. Mas quem filma? Quem fez o roteiro, né? São três homens, né? Um deles, um indígena do próprio povo, sim, o que é muito interessante, mas também um elemento masculino do povo, né? Então, a mim veio muito forte, durante o tempo que eu pesquisei e tal, e agora também da fala de vocês, de que dos vídeos que foram produzidos por uma outra cineasta também, antropóloga, também na mesma região, por coincidência, eu conheci por causa de um vídeo dela que foi também produzido num debate aqui no IFE de São Paulo. Ela se chama Mari Correia, e ela tem uma associação chamada Instituto Catitu. E o vídeo que foi passado aqui é um vídeo que fala sobre a questão da destruição ambiental, e lá pelas tantas ela falou, não, porque eu fiz uma oficina numa dessas aldeias com mulheres. Eu ensinei as mulheres a manejar as câmeras, os equipamentos, e depois editar, fazer vídeos, né? E aí as mulheres começaram a produzir vídeos, e ela teve mulheres com 60, 70 anos, indígenas, né? Com 60, 70 anos, e indígenas novas, né? Com muito menos idade, com 20 e poucos anos. Então, assim, entende?
existe um olhar masculino e existe um olhar feminino também, que também pode trazer outros elementos e outras informações. Ô Celi, eu É quero só pegar isso. um gancho com essas indígenas mais velhas e mais novas, que é um assunto que eu quero, se possível, ainda falar hoje bem rapidamente. Você aqui colocou em prática, né, uma hipermulher, hiperpesquisadora, né, Celi? Trouxe muitos elementos interessantes e riquíssimos para nós. Muito obrigado. A Jaqueline está inscrita. A Angélica também está inscrita, caso encontre ocasião para falar. Eu só peço, por favor, por conta de uma outra hipermulher que está me chamando aqui, que a gente precisa de, pela segunda semana consecutiva, ir para o hospital, então eu preciso um pouco mais rápido, por favor. Então, passo a palavra a Jaqueline, depois a Angélica, e aí eu vou finalizar com um trecho que eu selecionei aqui. Então, muito obrigado, passo a palavra. Rapidamente, só para complementar, coisa rápida, o vídeo, o Instituto Catitu, ela trabalhou, a Maria Corrêa trabalhou durante os 10 anos no vídeo nas aldeias também. Era só isso aí que ia falar. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, para ser mais direto, eu vou me pontuar em duas coisas. Primeiro, nessa cultura, assim como muitas, a menstruação feminina, o fato da mulher sangrar, de novo, a torna impura ao toque ou o social. Essa mulher tem que ser recolhida e ela quase não vive nesse período, ela fica quase que numa clausura. Isso, até para nós ainda, né, é um tabu, no nosso caso. Quando ele fala que não vai tratá-la porque ela está menstruada e que ele poderia adoecer, isso é um fato bastante relevante. E o segundo é que eu não vejo, eu concordo com a Celi Grácia e complemento a visão que eu tive quando eu assisti o documentário de uma passagem muito específica, que é quando o senhor diz o seguinte, que quando esses homens estão se transformando em monstros, as mulheres pegam formigas que vão picar o seu clitóris, eles vão crescer e as suas vaginas irão inchar. Provavelmente o que ele quis dizer com vagina seja a região vulva. E imagine então a cena, se esse clitóris se alonga durante a formação de um feto, é muito próxima essa formação, é a mesma estrutura que dá origem tanto à questão da vulva feminina quanto a todo o aparato sexual masculino externo. Então, nós temos um clitóris que se prolonga, quer dizer, olha um falo em formação. E provavelmente não é a vagina, porque a vagina é interna, seria essa região dos lábios que incham. Só eu que vi um pênis e os escrotos em formação, eu vi, quer dizer, um falo e todo esse aparato masculino. Então, quando se fala, e aí a Celi Grácia traz o que eu ia dizer, que nesse ritual, e quando eles falam de força e de delicadeza, essa força é masculina. Então, quer dizer, essas mulheres, para terem a força que elas tiveram, elas passaram por uma situação de masculinização. Elas não são completamente mulheres, elas assumiram nesse momento, elas assumiram esse papel masculino, passaram por esse ritual. Nasceram despelos, embora não seja comum, mas enfim, eu vi muito mais uma masculinização dessas mulheres, né, dessa força que elas precisaram, vem do masculino. É uma força masculina que se sobressai nesse momento. Eu imaginei toda essa cena de nascimento. E, de novo, essa dualidade da força, o masculino, a delicadeza, o feminino. Então, hipermulheres, por quê? A meu ver, foi muito mais porque elas assumiram, elas tomaram,
nesse ritual essa força, tá? E aí, para trabalhar, eu trabalharia esse tema dentro da geografia, além do que já foi feito, a questão da divisão do trabalho, os aspectos ambientais, desde a organização, a questão da população, aí, demograficamente, seria um estudo gigantesco para fazer com os alunos, mas o que me deixou, e para não estender muito, foram as duas questões, a menstruação enquanto motivo de afastamento novamente, essa questão de quem sangra, e esse ritual pelo qual essas mulheres passam, e eu vi a formação desse poder masculino, trazendo até essa... eu esqueci a palavra, agora me fugiu, mas toda essa questão da energia masculina, essa força que elas vêm, a partir desse desenvolvimento da genitália masculina. É isso. Angélica. Boa tarde, pessoal. Cheguei quase nos 45 do segundo. Bom, em relação a esses trechos, exatamente esses trechos que a Jaque está citando, né? Eu achei muito interessante essa parte dele falando que ele não poderia curar a mulher porque ela estava menstruada, porque depois se ele fizesse isso, ele se sentiria muito mal. Existe, né, todo um mito em torno da menstruação, mas com um fundo de sensibilidade, eu acho. Porque, assim, quem passa por esse período sabe como é. Por questões energéticas, hormonais e tudo mais, a gente não passa os melhores dias do mês nesse período. E como o pajé, no caso, né, que ele seria o responsável pela cura dessa mulher e tudo mais, o que acontece? Essa cura e essa forma toda que ele ia fazer com ela, com certeza é troca de energia. E essa fala dele, que ele não poderia fazer porque ele ia se sentir mal, tem muita relação com esse processo dessa troca energética. Que, com essa troca, o que ia acontecer? Ele ia acabar sentindo parte do que ela sente. E eu tenho assim, para ele estar dizendo daquela forma, né, que ele não poderia fazer aquilo porque senão ele ia se sentir muito mal depois. Mas ele estava falando isso porque alguém que ensinou tudo o que ele sabe disse para ele que ele se sentiria mal, ou ele já teve a experiência de precisar curar alguma mulher que estivesse menstruada e depois ele se sentiu mal, né? Aí fica o questionamento. Isso é muito interessante para trabalhar sistema reprodutor humano e todos os hormônios envolvidos neles, especialmente da parte feminina, né, que fala do ciclo, né, do processo de período fértil, do processo da menstruação e tudo o que esses hormônios provocam no organismo feminino. Que quando a gente que vive isso mensalmente, né, agora eu vou passar um tempo de férias, mas a gente sabe como é. E para quem é homem, vocês só sabem porque vocês já ouviram falar, né? Não tem como vocês viverem esse momento, né? Que faz parte do nosso cotidiano. E esse feminino e masculino, né? Que a Jaque fala também. Todos nós temos um pouco do feminino e do masculino dentro da gente. Ora, a gente exercita mais um lado do que o outro, né? E num momento desse, né, de bravura, né, das mulheres, né, elas estimulando esse lado mais masculino para poder se impor, talvez, né, porque a gente viu que a rotina delas é árdua, né, o trabalho delas é árduo. E com relação à genética também, né, trabalhar aspectos da genética, dessas características, né, externas que eles apresentam, né, que nós apresentamos, da presença ou ausência de algumas características. Isso aí né, é um mar aí para nadar de braçada. Dá para se ver muita coisa. Inclusive, Angélica, fica aí o convite para o Fábio, para o Bernardo, para o Juliano, para um próximo vocês também contribuírem e enriquecer ainda mais a visão sobre um tema comum.
E, infelizmente, a gente vai se encaminhando para o encerramento, e o trecho que eu escolhi para encerrar, e depois que passar o trecho, eu vou encerrar a gravação e eu vou ter que sair literalmente correndo, mas é um trecho, já se aproximando do final do documentário, em que começa a festa em si. E aí primeiro vem as mulheres mais novas dançando e as mais velhas atrás. E como eu já assisti esse documentário muitas vezes, a primeira vez eu achei que os homens estavam sendo irônicos quando eles disseram que queriam ver as mais velhas. Eles queriam ver, eles estavam trocando as mais novas pelas mais velhas. E aí eu fui entender o porquê. E aí a gente pode conversar sobre isso numa próxima. Eu quero ver o que... Oi, pois não, Ricardo. Olha só, eu acho que é melhor você encerrar a gravação e a gente assiste aqui, porque eu acho que o seu compromisso é mais urgente. Não, eu quero assistir junto com vocês o começo. Mas Marco Aurélio não está chegando, não? E aí eu queria destacar também esse componente da arte, que é causar um êxtase e uma catarse, porque eu senti que algumas das mulheres ali estão em transe, perdendo uma identidade individual e começando a fazer parte de uma personalidade um pouco coletiva, assim, um transe mesmo. Uma energia conjunta. Muito, muito forte. Eu gosto muito dessa passagem, por isso eu vou fazer questão de assistir um trechinho com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, vou mudar o áudio, e quando acabar o trecho, eu vou desligar a gravação. Agradeço muito, muito a todos os presentes e protagonistas. E todos os que estão, mesmo de estarem aqui, são os protagonistas, né, desse encontro. Vamos lá.